Boa noite, meus amigos, minhas amigas, para mais uma aula. Lembrando novamente, para quem não tiver assinado ainda, assine o novo canal alternativo, alaindutra.com/canal 2. Bem, o que é hiperplasia prostática benigna? É o crescimento benigno da próstata. É a neoplasia benigna mais comum do homem. E acontece a partir da quarta década em algumas pessoas, mas na maioria das pessoas vai começar a partir da quinta e sexta década de vida, então a partir dos 50 anos de idade. Como eu falei, alguns começam a ter sintomas a partir dos 45 anos, mas não é um comum. Tem 30 a 40% de chance de um homem ter que tratar e aproximadamente 10% de chance de ter que operar. Entre os que eu trato no consultório, por volta de 80% responde muito bem ao tratamento alternativo que nós vamos abordar logo mais e 20% mais ou menos tem que ir para cirurgia. Então essas estatísticas que estão aí são as gerais, não das pessoas que estão atualmente em tratamento. E após os 60 anos de idade, 50% dos homens têm sintomas de esvaziamento. O que são sintomas de esvaziamento? São as dificuldades de esvaziar a bexiga, seja por jato fraco, seja por hesitância, que o jato fica cortando no meio, ou seja, tá também pelo sintoma de jato reduzido. E os sintomas oscilam ao longo do tempo, a pessoa não vai ter o sintoma sempre igual. Ele pode estar numa época mais intenso, em outra época estar menos intenso. Qual que é a função da próstata, afinal? Por que a próstata começa a incomodar o homem a partir da quinta década? Será que ela tem alguma função? Ela serve para alguma coisa? Serve sim. A função da próstata é produzir o líquido seminal, o sêmen. E nesse líquido seminal tem várias substâncias lá, inclusive a frutose, que tem a importante determinação de nutrir o espermatozoide. E tem uma proteína chamada PSA, que é um antígeno prostático específico dentro do líquido do sêmen, e a função dele é liquefazer o ejaculado e ajudar na motilidade do espermatozoide. Então, tem várias substâncias ali que ajudam a nutrir e no movimento do espermatozoide a partir do momento que ele está dentro da cavidade vaginal, para assim conseguir a fertilização. E a hiperplasia prostática benigna é mais comum em pessoas de pele escura, de descendência afro, e em segundo plano, em caucasianos tem um risco intermediário e os asiáticos têm um risco menor. Então, essa que é a ordem de risco entre as várias raças. As causas até hoje não são totalmente conhecidas, tem vários fatores que aumentam o risco de desenvolver hiperplasia. Nós sabemos que é multifatorial, tem a ver com síndrome metabólica, tem a ver com os hábitos de vida. A pessoa que tem hábitos de vida ruim vai ter mais chance de desenvolver a doença e tem a ver com a parte endócrina dos hormônios. Já vamos falar sobre isso. O envelhecimento é o principal fator de risco e acontece a hiperplasia porque existe um desequilíbrio entre o crescimento das células ali, especialmente as células endócrinas e as células fibróticas, e a morte celular programada, que é a apoptose. Então, a gente vai usar vários recursos para aumentar a apoptose, justamente para reduzir o tamanho da próstata. Isso pode ser utilizado remédios, drogas, fármacos ou fitoterápicos. Então, nós sabemos que da parte hormonal, a dihidrotestosterona, que é a forma mais ativa e mais forte do hormônio testosterona, que é 7 vezes mais forte que a testosterona, ela acaba tendo o efeito proliferativo na próstata. Ela aumenta o crescimento do tecido prostático. Então, por isso que nós utilizamos, entre as ferramentas de tratamento, os inibidores da 5-alfa-redutase. Que nós temos os inibidores farmacológicos e temos inibidores fitoterápicos, já vamos falar sobre isso. Mas também temos estrogênio, né? O estradiol, que é o hormônio que é dito como feminino, mas no homem também tem ação, ele acaba aumentando a proliferação de células também, causando hiperplasia. Então, a enzima chamada aromatase, que faz a conversão da testosterona em estradiol, ela também acaba atuando, aumentando o tamanho do órgão. Então é importante bloquear 5-alfa-redutase e também bloquear a aromatase. Então, a síndrome metabólica, que é o conjunto de fatores que causam inflamação crônica nas pessoas,
que é aumento dos triglicerídeos, aumento da circunferência abdominal, obesidade, aumento do açúcar do sangue. Isso tudo que faz parte da síndrome metabólica é fator de risco para hiperplasia. Então, pessoas que estão acima do peso, hipertensas, com triglicérides altos, glicemia alta, têm maiores chances de desenvolver a doença. Inflamação e falta de oxigenação também têm papéis importantes na hiperplasia. Então, é muito importante ter uma dieta anti-inflamatória. Ter parentes próximos com hiperplasia, com a doença benigna de próstata, também aumenta o risco em 4 vezes de você desenvolver a doença ao longo da vida. A anatomia mostra muito bem por que a próstata acaba atrapalhando o xixi, a micção. Porque ela fica exatamente embaixo da bexiga, ela envolve a uretra prostática, como se fosse, por exemplo, uma tangerina, que você imagine um canudo no meio dessa tangerina, o canudo seria a uretra. E quando essa tangerina cresce, ela acaba apertando esse canudo. Então é assim que funciona. Vocês podem ver aí que no meio da próstata passa a uretra prostática. Quando a próstata cresce, ela tem um efeito de massa, um efeito mecânico, entupindo a saída de urina da bexiga. É por isso que quando aumenta a próstata, acaba causando dificuldade de esvaziar a bexiga. Porém, o efeito não é só mecânico, tem um efeito também dinâmico das células musculares. E qual que é esse efeito dinâmico? Nós temos células musculares, tanto na cápsula, como no estroma, como no colo da bexiga, e essas células musculares acabam apertando também. Então tem esse componente que depende do tônus muscular da próstata. E tem também um componente da própria bexiga. Se essa bexiga estiver inflamada, ela pode desenvolver uma hiperatividade detrusora, que é um excesso de atividade muscular na parede da bexiga, e a bexiga também muito inflamada e muito espessada por anos de hiperplasia pode causar uma falência da bexiga. Essa falência da bexiga provoca o quê? Falta de contração muscular e você não consegue esvaziar essa bexiga. Quais são os sintomas, então, da próstata crescida? Temos os sintomas de esvaziamento, que é o jato fraco, redução da força do calibre, e os sintomas de armazenamento irritativos, que é a frequência aumentada para urinar, a urgência miccional e a vontade de fazer xixi depois que deita, a nictúria. Eles são chamados coletivamente de sintomas do trato urinário inferior, na sigla inglesa LUTS, que é Lower Urinary Tract Symptoms, que pode ser traduzido para STUI, que é a versão brasileira dessa sigla. Então, os sintomas: jato urinário fraco, intermitência, ou seja, aquele jato que vai e vem, um jato cortado no meio, hesitância, que é quando você demora para liberar o primeiro jato, o esforço abdominal, que você tem que fazer o esforço com a barriga de prensa para esvaziar a bexiga, e o gotejamento terminal, que é aquele pinga-pinga quando você está terminando de fazer xixi. Também podemos ter dor ao urinar, que pode ser chamado de disúria ou algúria, frequência aumentada para ir no banheiro fazer xixi, vontade de levantar à noite, chamado de nictúria, para fazer xixi, urgência, que é a vontade de sair correndo para fazer xixi, senão você tem a sensação que você vai perder na urina na roupa, e quando perde a urina na roupa a gente chama de incontinência de urgência ou urge-incontinência, e a retenção urinária aguda, que é uma complicação quando você tem um entupimento total do xixi, não consegue mais fazer xixi e tem que ir pronto-socorro passar sonda. Que medicações podem piorar os sintomas? Várias medicações, entre elas os diuréticos, que são aqueles remédios que aumentam a produção de urina, os antihistamínicos, que são os remédios para alergia, e os antidepressivos. Então tem uma tabelinha aí mostrando como você classificar a intensidade dos sintomas. Essa tabelinha, você tem as perguntas. No último mês, quantas vezes você teve a sensação de não esvaziar completamente a bexiga após terminar de urinar? No último mês, quantas vezes você teve de urinar novamente menos de 2 horas após ter urinado? No último mês, quantas vezes você observou que ao urinar parou e recomeçou várias vezes? No último mês, quantas vezes você observou que foi difícil conter a urina? No último mês, quantas vezes você observou que o jato urinário estava fraco? E no último mês, quantas vezes você teve de fazer força para começar a urinar? E no último mês, quantas vezes, em média,
você teve que se levantar à noite para urinar. Se você tivesse que viver a vida inteira com os sintomas urinários que você sofre atualmente, como você se sentiria? Então aqui tem uma nota que vai de 0 até a nota máxima, se você fizer as contas, vai dar 5 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 25, vai dar 25 mais 6, vai dar 31 a nota máxima desse questionário aqui. Tá? Então, acima de 15 já é uma nota significativa. Quais são os exames iniciais, então, que você pode estar lançando mão para avaliar esses pacientes? O exame de urina, que é o exame sumário, ou urina tipo 1, ou EAS, são 3 nomes para o mesmo exame. O exame de sangue chamado PSA, que é um antígeno prostático específico. O toque retal, que cada vez está menos em moda, as pessoas têm feito cada vez menos por conta de questões aí sociais e também por conta dos exames terem evoluído. Você pode estar fazendo a ressonância multiparamétrica de próstata para caso de PSA elevado, o ultrassom transretal ou abdominal de próstata, que avalia também a bexiga, o esvaziamento da bexiga, e a urofluxometria, que é um exame que vê o tanto que está saindo o jato, se o jato está saindo fraco ou forte. Entre os exames especiais para casos mais difíceis, nós temos a uretrocistoscopia, que é quando você passa um aparelho dentro da bexiga para olhar lá dentro como é que está a situação, se está espessada, se a próstata está invadindo o assoalho da bexiga, também para ver se tem tumorações, se tem estreitamento, se tem divertículos, que é um sinal de bexiga de esforço já com falência do músculo. A uretrocistografia, que é um exame para ver se existe estreitamento da uretra, que é um exame radiográfico que usa contraste. O estudo urodinâmico, que é um exame mais avançado que simplesmente a urofluxometria, que tem que passar sonda na pessoa. Esse exame é mais importante para planejar se esse paciente precisa de cirurgia e também para pacientes que têm sintomas importantes, mesmo tendo próstata pequena ou mesmo tendo uma idade inferior a 45 anos de idade. E também para avaliar se a pessoa pode ter doenças que afetam os nervos da bexiga, que a gente chama de bexiga neurogênica. Quais são as doenças que podem imitar hiperplasia prostática? Várias doenças, algumas infecções de bexiga, prostatites, estreitamento de uretra, também inflamação da uretra, uretrite, divertículo de uretra, pedra na uretra ou pedra na bexiga, câncer de bexiga também pode imitar, infarto prostático, que é raro, o próprio câncer de próstata avançado pode ter esse efeito também obstrutivo, e problemas de doença da bexiga realmente relacionados aos nervos da bexiga, como hiperatividade da bexiga e de sinergia esfincteriana. Quais são os hábitos de vida que podem contribuir para a hiperplasia? Dieta baixa em gordura vai ajudar bastante quando forem gorduras ruins. Então, se você baixar o consumo de gordura ruim, que é gordura trans hidrogenada, isso vai causar uma melhora nos sintomas miccionais e também vai prevenir a formação da hiperplasia. Aí tem uma discussão na literatura se seriam todas as gorduras ou apenas as gorduras ruins. Eu tenho convicção de que são as gorduras ruins, porém os trabalhos estão falhos nesse sentido, porque eles não analisam qualitativamente, só analisam a quantidade total de gorduras que a pessoa ingere, tá? Porque existe uma diferença muito grande entre gordura saturada, gordura poliinsaturada do tipo ômega 6 e ômega 3 e também das monoinsaturadas. Então as gorduras ruins são as gorduras trans e o ômega 6 inflamatório que leva à formação do ácido araquidônico. Então, comer vegetais em grande abundância, especialmente aqueles ricos em beta-caroteno, luteína e licopeno, vão proteger você de fazer a próstata ficar grande. A vitamina C, esses vegetais ricos nessa vitamina também protege. Uma dieta que leve a baixa de peso e com controle concomitante do açúcar do sangue. Isso vai reduzir o estradiol, vai reduzir espécies reativas de oxigênio, os radicais livres, e vai reduzir a oxidação lipídica, e tudo isso vai gerar uma redução da hiperplasia. Então, o obeso, a pessoa obesa, tem 3,5 vezes mais chance de envolver hiperplasia do que a pessoa magra desinflamada. E o exercício físico também tem um papel muito importante na redução,
do risco por volta de 30%. Quais são os remédios de farmácia, os fármacos que podem ser utilizados para o tratamento da hiperplasia? Alfa-bloqueadores, no Brasil os mais comuns é a doxazosina e a tanzulosina. Nos Estados Unidos ainda temos a alfuzosina e a terazosina, já tivemos no mercado brasileiro, mas praticamente já saiu. E eles vão atuar a nível de uretra, colo vesical e própria próstata, relaxando o músculo prostático do colo da bexiga, diminuindo a resistência ao fluxo de urina. Isso vai aumentar o calibre do jato e melhorar o esvaziamento. Então vai diminuir 30% a 40% os sintomas e melhorar 16% a 25% no fluxo. Quais são os problemas relacionados a esse tipo de remédio alfa-bloqueador? Hipotensão, que é pressão baixa, tonturas, que é mais comum com doxazosina, e ejaculação retrógrada, deixando a pessoa com o sêmen seco na hora da relação. Esse é o efeito colateral mais comum da tanzulosina. E o tratamento medicamentoso é recomendado que se faça até 4 anos. Se a pessoa não estiver respondendo, depois de 4 anos, aí é recomendado fazer a cirurgia. Existem também outros tratamentos, como inibidores da 5-alfa-redutase. Nós temos o tipo 1 e tipo 2. A finasterida, que é a droga mais antiga, no caso, ela só atua nos receptores tipo 2, e a dutasterida, que é a droga mais recente, atua tanto no tipo 1 e no tipo 2. Então, ela é mais potente e tem mais efeitos colaterais. Quando você utiliza esses remédios, você pode ter uma redução de 70% a 90% na dihidrotestosterona no tecido prostático, vai reduzir por volta de 30% o volume da glândula e o PSA vai reduzir por volta de 50%. Então, esses medicamentos têm o maior benefício em reduzir o risco de obstrução e evitar a progressão da doença, evitar uma cirurgia futura. Também tem um papel importante para reduzir a chance de sangramento em próstatas muito grandes que podem estar tendo esse problema. Temos também os remédios chamados antimuscarínicos ou anticolinérgicos, que são remédios que podem ser utilizados também como droga de segunda escolha ou de terceira escolha, porque esses remédios ajudam a controlar aquela irritabilidade em pessoas que têm sintomas de armazenamento muito acentuado, que têm muita vontade no banheiro toda hora e levantam muitas vezes à noite para urinar. Então, esses pacientes às vezes não respondem somente ao uso dos alfa-bloqueadores e também os inibidores da 5-alfa-redutase, tem que usar esse para poder diminuir a frequência de xixi. Aí temos vários medicamentos, o mais conhecido no Brasil, mais utilizado, mais barato, é o oxibutinina, o Retemic. Temos também os mais carinhos aí, que é a toterudina, o detrositol, a darifenacina, que é o Enablex, a solifenacina, que é o Vesicare, ou Vesicare, e recentemente foi liberado no mercado brasileiro um remédio que existia nos Estados Unidos, que é o Spasmex ou cloreto de tróspio. Todos esses remédios têm inconvenientes, que deixam a boca seca, os olhos secos por causa do efeito anticolinérgico, deixa o intestino preso, constipado, dá confusão mental em idosos e pode dar retenção urinária em alguns casos. Então pode atuar inclusive negativamente no cérebro de idosos que muitas vezes hoje tem risco aumentado de desenvolver a doença de Alzheimer. Já a mirabegrona, que é um remédio mais recente, o Mibetrix, deve ter aí por volta de 10 anos de mercado, é um remédio alternativo para aquelas pessoas que não toleram a boca seca ou a constipação, ou não podem tomar os antimuscarínicos porque tem problema de memória. Ele tem uma ação seletiva e potente nos receptores alfa-adrenérgicos do tipo beta-adrenérgicos do tipo 3, e provoca relaxamento no músculo liso da bexiga. A pessoa tem um relaxamento, fica mais fácil de urinar, porque o fluxo aumenta. Então, age nos músculos da bexiga para ajudar a controlar essas contrações, diminuindo as contrações e relaxando para que possa passar o xixi de maneira mais fácil. Quais são as complicações que podem acontecer? Infecção de urina, pressão alta, taquicardia, que é aumento da frequência cardíaca, náusea, tontura, prisão de ventre, diarreia e dor de cabeça. Então, lembrar que pode dar esses efeitos colaterais. Então, eu prefiro passar medicamentos naturais, que nós vamos abordar daqui a pouco. Temos também os remédios que são tradicionalmente utilizados para disfunção erétil, que são inibidores da 5-fosfodiesterase, o mais antigo e mais conhecido é o sildenafil ou Viagra.
a tadalafila, o Cialis, a vardenafila, o Levitra e o Zidena, que é o Denafila. Então, ela é interessante porque ela ajuda também no fluxo de urina. Além de aumentar a ereção do homem, ele ajuda a melhorar o jato urinário. Então, a escolha de pacientes que têm sintomas do trato urinário inferior e também têm disfunção erétil. Por que eles vão atuar positivamente na questão do fluxo de urina? Por causa que eles aumentam o óxido nitroso, que é um mediador relaxante muscular. Isso vai levar ao relaxamento do detrusor e facilitar o fluxo de urina. Então, pode ser utilizado, e hoje em dia o mais comum é o Cialis diário de 5 mg para ter esse efeito tanto de melhorar a ereção quanto de melhorar o fluxo de urina. Em relação à finasterida e dutasterida, que são os inibidores da 5-alfa-redutase, tem uma polêmica muito importante, porque tem parte da literatura que fala que isso existe e parte da literatura que fala que não existe, mas eu tenho convicção que isso existe, que é a síndrome pós-finasterida, que muitas vezes não melhora mesmo tirando esses medicamentos. Então, por isso que hoje em dia é muito raro eu usar essas drogas, eu evito ao máximo, porque se a pessoa tiver essa síndrome, ela pode, inclusive, não melhorar depois da retirada do remédio. O que pode acontecer em quem usou finasterida ou dutasterida? Como é um bloqueador potente da conversão de testosterona em dihidrotestosterona, pode levar a uma impotência, uma disfunção erétil, um baixo volume ejaculado, um baixo libido, uma alteração ejaculatória, ter uma ejaculação menos prazerosa, ginecomastia, que é aqueles peitinhos em homens, fadiga crônica, insônia, depressão, perda de memória e alterações de raciocínio, déficit cognitivo. Então, eu não utilizo mais essas medicações, eu utilizo os naturais. Ok? Nós vamos falar dos naturais. Existe uma terapia combinada que hoje é muito frequente, é muito popular entre os urologistas, que é o uso do alfa-bloqueador junto com o inibidor da 5-alfa-redutase. Ou seja, usar a doxazosina com a finasterida ou a tanzulosina com a dutasterida. É utilizado para próstatas maiores, que têm acima de 40 a 50 gramas, pessoas que têm sintomas mais intensos, com IPSS, que é aquele índice prostático de sintomas daquela tabelinha que eu mostrei, acima de 12, o PSA, que é um antígeno prostático específico, exame de sangue acima de 2,5, ou pacientes muito idosos com risco alto de cirurgia, que não vai ser então operado. Porém, eu prefiro utilizar os fitoterápicos. Só que a Sociedade Brasileira de Urologia e a Associação Americana de Urologia não recomendam por causa do viés comercial que fala muito alto da Big Pharma. Então, nenhuma empresa farmacêutica importante produz esses fitoterápicos, porém, isso não dá tanto lucro para eles porque não dá para patentear. E também isso não patrocina congresso. Porém, os fitoterápicos são muito utilizados na Europa e na Itália responde por metade dos tratamentos. Quais são, então, os remédios naturais que podemos utilizar? Os fitoterápicos. O carro-chefe é o sal palmetto, também conhecido como Serenoa repens, que é uma planta, um tipo de palmeira que cresce no hemisfério norte, especialmente nos Estados Unidos, mas nós temos no Brasil também. Tem uma eficácia semelhante à finasterida e dutasterida e também à tanzulosina, separadamente, principalmente se associado à ortiga dioica. Então, tem uma ação de ter anti-inflamação, inibir a 5-alfa-redutase sem ter aquele efeito tão intenso que pode dar um monte de efeito colateral e também vai induzir uma morte celular programada, uma apoptose das células da próstata. Então, eu utilizo bastante sal palmetto em associação ao píguio africano e à ortiga dioica. O píguio africano tem essa ação de diminuir a proliferação celular e a ortiga dioica vai ter uma ação também semelhante ao sal palmetto. Então, esses três juntos têm uma ação muito top na redução da próstata. Podemos associar um ômega 3, que já é muito bom para o coração, é muito bom para o cérebro e também vai ajudar na próstata. Então, tem que ser um óleo de alta qualidade, de um peixe de águas profundas e tem que ser, então, um fornecedor confiável. Você pode também utilizar em associação com a linhaça, que tem um ômega 3 do tipo alfa ou gama-linolênico, só que ele não vai ser tão convertido em EPA e DHA, então é bom você fazer essa associação dos dois. Vai ter uma redução da inflamação, vai aumentar a morte celular programada das células prostáticas, vai baixar o PSA e vai inibir também levemente a 5-alfa-redutase,
aquela enzima que converte a testosterona em dihidrotestosterona. Você pode também utilizar outros elementos de suporte, eu utilizo muito também na minha prática, como o anti-inflamatório Boswellia serrata, que é excelente para o cérebro também. O selênio tem um efeito antioxidante, porque ele vai ajudar a aumentar enzimas antioxidantes. O licopeno, por ter um efeito anticâncer. O alho, também anti-inflamatório e tem efeito positivo no sistema cardiovascular, vai ajudar até, inclusive, a controlar as gorduras do sangue, e tem efeito também anticoagulante. O beta-caroteno e a vitamina C, que são vitaminas também antioxidantes. Outros que são comuns no hemisfério norte, que no Brasil não é muito comum, mas se você importar, por exemplo, um produto da Life Extension, que é o Ultra Prostate, ele vai ter esses elementos: extrato de pólen, extrato de semente de abóbora. Isso também você pode comprar isoladamente no Brasil, hoje é fácil de achar isso daí, tem o ProSense da vitaminas.com, mas tem outras fontes. E isoflavonas da soja, que tem fitoestrógenos, que também vão ajudar a desinflamar essa próstata.